sempre bom poder partilhar aqui com vocês esse momento de conhecimento e de tratamento que a comunidade Transformar traz para a sua vida, para a sua história. E para mim é um prazer, é uma alegria poder estar também compartilhando 20 anos de conhecimento através da mentoria em psicanálise, através das formações que nós fazemos. E nesse tempo chamado hoje, agora, nós estamos aqui para partilhar o bem. Como eu gosto de dizer sempre, se os nossos conteúdos estão te fazendo bem, compartilha com alguém. Então chama alguém para assistir a essa live de hoje, onde nós vamos estar fazendo aqui uma orientação, uma mentoria prática para você receber conteúdo transformador para a sua vida. Então, enquanto o pessoal vai ingressando aqui, nesse horário, deixa eu me apresentar um pouquinho. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Tatiana Lima, mas gosto de ser chamada por Tati Lima. Eu sou psicanalista sênior e sou também fundadora da comunidade Transformar. Uma comunidade onde nós acreditamos que é preciso cuidar do corpo, porque o seu corpo adoece, ele sente. Então é preciso cuidar da alimentação, é preciso cuidar do que você faz com ele, do que você bebe, do que você come. Mas além do corpo é preciso cuidar da sua mente, do que passa dentro da sua cabeça, quais são os pensamentos. Porque de verdade, você sabe que alguns pensamentos são difíceis, são tóxicos, são danosos, são ruins. E se você deixar, eles crescem. Então é preciso aprender a cuidar dos seus pensamentos. É preciso aprender a cuidar das suas emoções. Pois é, os pensamentos surgem por causa das emoções. Então quando você não cuida de uma coisa, acaba danificando a outra, acaba tendo problemas em outras áreas da vida. Então nós acreditamos que o ser humano é um ser integrado. Você precisa cuidar do seu corpo, da sua mente, dos seus pensamentos, das suas emoções. Você precisa aprender a olhar melhor a sua história de vida, porque, na verdade, você sabe que tudo que você viveu influencia em quem você é. Na verdade, eu gosto muito da psicanálise e também de outras teorias que vão dizer pra gente que a criança ela vai absorvendo e ela vai aprendendo com o passar dos anos. Mas onde tudo começa? Lá atrás na infância. Onde tudo começa? Lá atrás na gestação. Onde tudo começa? Lá atrás nas histórias das famílias, né? Que sempre tem alguma coisa ali na família que vai sendo passada de geração em geração. E aí você acaba percebendo o impacto dessa transmissão de histórias, de crenças e valores na história do local, da família em que você foi criado, do ambiente em que você cresceu e do impacto disso em você. Então, como psicanalista e hoje atuando como mentor emocional, nós sempre chamamos a atenção para o fato de que você precisa aprender a se olhar. Olhar o seu corpo, porque ele fala, olhar a sua história de vida, o que aconteceu lá atrás e que de alguma maneira você vai aprendendo a ser desse jeito, a sentir desse jeito, que marcas que aconteceram e por causa dessas marcas, quais foram as consequências em você? Será que a consequência foi na sua personalidade? Será que a consequência está sendo nos seus relacionamentos, nas suas escolhas? Será que a consequência está sendo em como você olha para si mesmo, como você percebe essa tal de autoestima, né? A gente também vai pontuar o fato de que tudo aquilo que aconteceu na sua história de vida. Só um minutinho, vou dar uma parada, que tem um carro saindo aqui. Para você que ainda não sabe, nós estamos ao vivo, num ambiente aberto, num local bem acolhedor, que é a nossa casa terapêutica de atendimentos. Então, de vez em quando, tem vida acontecendo. Eu sei que é muito bom quando tudo é silencioso, né? Mas, vamos ser sinceros, na vida, na prática, é exatamente isso que acontece. Você está organizando e fazendo algo e acontece uma interrupção. Acontece algo que você não previu, acontece a atitude de uma outra pessoa, acontece uma necessidade de urgência e isso vai impactar quem você é, isso vai impactar o seu jeito de pensar, vai impactar as suas decisões. Então, se você não souber ter resiliência emocional, uma estrutura mental saudável para poder gerenciar o momento de conflito, ficou silêncio. Novamente,
isso vai acabar atrapalhando a sua vida. Atrapalha ou não atrapalha, gente? Atrapalha a sua vida, atrapalha a sua rotina, atrapalha o seu jeito de pensar. Então, quando os imprevistos da vida acontecem, na verdade, eles vão apertar alguns botões dentro de você e que você vai ter que aprender a lidar com eles, porque você vai ter que encarar o que esse botão fez surgir de você. Então, quando a gente fala sobre aprender a olhar a sua história, é aprender a perceber que os imprevistos nos relacionamentos, os imprevistos na vida, na rotina diária, olha que coisa simples, eu tô fazendo uma live e tava um silêncio pleno. Eu comecei a fazer, a atuar, a falar para vocês aqui, pum, começou o barulho. Imagina se eu tô emocionalmente instável, ou se eu estou muito irritada. Eu já ia começar a falar um monte de coisa, eu ia me desconcentrar, eu iria falar, não, vamos parar tudo, tá tudo errado. E na verdade, não é. Na minha e na sua vida, é preciso aprender a perceber a importância de lidar com os imprevistos que acontecem, porque os imprevistos vão disparar em você a pessoa que você realmente é. Pegou a dica? Os imprevistos vão atuar como botões que vão disparar um alarme em você. E esse alarme é um alarme interno. E esse alarme interno, ele é resultado de como você aprendeu a viver a sua história. Então, para você que está entrando agora, eu vou falar novamente. Aqui, na Mentoria Emocional e na nossa comunidade Transformar, nós acreditamos em cuidados integrados. O que significa isso, doutora Tati Lima? Significa que você, para melhorar os seus relacionamentos, para melhorar a sua vida, para sair dessa crise de ansiedade louca, para poder vencer esse pânico que está sugando e roubando a sua vida, para poder encontrar quem você é e projetar os seus sonhos e ir atrás deles, se movimentar de maneira saudável, você precisa aprender a cuidar das partes que integram você. E você é composto de corpo. Esse corpinho lindo, ele carrega todas as suas histórias. Então, o que você faz com ele, as dores que surgem, são respostas às suas histórias. Então, cuide do seu corpo, ele é precioso. E ele é poderoso. A sua mente, aquilo que vai nos seus pensamentos, a forma com que você aprendeu a tomar decisões, elas nem sempre são saudáveis. Quando você para observar a profundidade da sua história de vida, você começa a perceber algumas repetições. É assim ou não é? Vão acontecendo algumas repetições de padrões emocionais. Vão acontecendo as repetições da forma com que você aprendeu a reagir. Doutora Tati, isso está confuso, dá um exemplo mais prático. Bora lá, vamos de exemplo prático. Eu sempre vou falar um pouco da infância e depois vou trazer para a vida adulta para você poder entender bem. Porque é muito comum você observar os problemas na vida de agora, do hoje. Se você está na adolescência, na juventude, na vida adulta ou até mesmo numa melhor idade, você começa a perceber as dores que acontecem agora. As questões que eu escuto aqui são conflitos de relacionamento. Eu falo e ele não me escuta. Eu não suporto mais a maneira com que ele me trata, mas eu não consigo sair do relacionamento. Eu não consigo parar em emprego nenhum. Eu me olho, as pessoas falam que eu sou capaz, mas eu não me sinto assim, eu me sinto uma impostora. A minha mente é muito rápida, giram muitos pensamentos nela, e aí às vezes eu não consigo me organizar. Então, quando a gente vai falar sobre quem você é preciso você começar a identificar como você aprendeu a reagir a isso. Como eu estava dizendo, eu sempre vou falar da infância e até mesmo da gestação para falar da reação de hoje, porque você quer resolver o seu relacionamento hoje, você quer e precisa resolver a sua vida hoje, mas você esquece que você é resultado das escolhas que aprendeu a fazer antes. E aí, de repente, você fala assim, mas o passado passou, o passado não funciona mais na minha vida, eu vivo para frente no presente, o passado que passou, passou. Pois é, mas emocionalmente falando, aquilo que passou só passou quando você conseguiu resolver e não está atrapalhando o seu presente agora. Vamos para um exemplo prático? Imagine que você
Seja apaixonado por fazer exercício e vai à academia. Isso é muito bom. Vai cuidar do seu corpo. Eu mesmo cuido do meu com muito carinho. Mas a verdade é que por mais que você faça os exercícios, por mais que você esteja com um corpo lindo, por mais que você esteja com a saúde em dia, vai no médico, os exames estão ok, a sua mente sempre está dizendo para você que não é o suficiente. É assim ou não é que acontece? Os seus pensamentos estão sempre olhando para o seu corpo e trazendo uma autocobrança, uma insatisfação que de verdade você não consegue nem alcançar a exigência que você mesmo impõe. Ou então mesmo que alcance, eu preciso malhar mais o abdômen. Ótimo, vai ficar trincado, ótimo. Mas mesmo depois que fica trincado, você ainda acredita que não tá bom. E aí você vai percebendo que por mais que você faça o exercício, por mais que você modele seus padrões de comportamento, por mais que você cuide do seu corpo, por mais que você mude a alimentação, você acaba insatisfeito com o resultado. Tá bonito? Tá perfeito? Tá trincado? Eu vou chegar lá. Mas o fato é que você não se sente feliz, não consegue se admirar, não consegue perceber o bem que está fazendo para você, e por mais que você treine, por mais que você desenvolva, você acaba fazendo o quê? Você acaba se cobrando, se punindo, se machucando. Então, quando nós vamos falar sobre a melhoria dos relacionamentos, é muito importante que você aprenda que primeiro você precisa observar como você aprendeu a se relacionar consigo. Porque imagina, você está fazendo tudo certinho, com um corpo maravilhoso, abdômen trincado, tá tudo em cima, mas dentro da sua cabeça, a ansiedade grita. Dentro da sua cabeça, os pensamentos são aceleradíssimos e confusos. Dentro da sua cabeça, você sabe que não está se sentindo bem. E, por se sentir assim, as suas reações e os seus comportamentos e a busca para relacionamentos, seja com cônjuges, com amigos, com família, profissionalmente também, acabam o quê? Danificados e afetados. E aí você percebe que por mais que você tenha um cuidado extremo com o seu corpo, você ainda não conseguiu cuidar do que vai nos seus pensamentos, ou do que vai na sua alma, ou do que aconteceu com suas emoções. Então, quando você começa a entender a força e o poder do inconsciente, quando você começa a perceber que tudo aquilo que você viveu desde a gestação até a infância, primeira infância, deixa eu repetir, tudo aquilo que você viveu lá na gestação e depois até a primeira infância, que é até os 5 anos de idade, 6 anos, essa etapa junta, ela é extremamente importante para a sua vida, porque é ali que você vai viver as experiências das suas primeiras emoções. É como se ali houvesse um papel em branco, literalmente assim, ó, deixa eu pegar aqui, um papel em branco, e eu não vou dizer que ele está totalmente em branco, né? Um papel que vem com algumas poucas informações. Você vê que tem muito espaço para informações nesse papel. Por que você não vem em branco? Porque você vem com a cadeia genética do DNA da sua família. Então você já traz algumas informações. Isso não é uma escolha sua, nós somos formados assim. Então essa história, o bebê é um papel em branco. Não, não é. A criança, ela já vem com algumas informações. Ó, você vê que tem aqui, ó, uma tira genética com vários pontinhos de informações e algumas informações que ela vai absorvendo na gestação. Como assim, doutora Tati? A criança absorve na gestação? Absorve? Há estudos que já comprovam que o bebê, ele sente o impacto das emoções que a mãe transmite. Os mais antigos, mesmo sem a maravilhosa ciência, já falava sobre a importância de conversar com os bebês para que eles pudessem se sentir amados.
Quando o bebê está lá na barriga e ouve o som da voz do pai, da voz da mãe ou da voz de quem ama, ele sorri, ele chora, ele se fecha. Então essa criança, ela já vem com algumas poucas informações, mas perceba que tem espaço para outras mais. E esse preenchimento dos próximos espaços vão acontecer conforme você for aprendendo a viver. Você nasceu e agora está começando a viver. Então, imagine uma criança bem pequenininha que agora nasceu e ela está começando a entender o que acontece aqui fora. Ela nem sabe do que acontece, mas ela já está vivendo as informações de tudo o que acontece. E ela só está absorvendo os impactos. E nisso, o inconsciente emocional, ele já está o quê? Ele já está marcando e já está direcionando a personalidade, já está direcionando as suas informações, já está direcionando quem você é. E para ser bem sincera com você, como eu gosto de falar, aqui na comunidade Transformar, nós acreditamos em espiritualidade. E imagina você existir em Deus antes de qualquer coisa e você precisa se materializar e ganhar um corpo. Aquilo que era imaterial e fantástico acabou ganhando um formato limitado. Isso por si só já é dor. Então você traz informações de dores, de conflitos, de desafios uma vida inteira. Mas as primeiras etapas de vida, da gestação até os 6 anos de idade, são as principais, porque é ali que o seu inconsciente emocional, aquela região que absorve tudo e coloca tudo dentro de você, vai acabar o quê? Vai acabar formando quem você é e formando a maneira com que você compreende a vida e como você se identifica. Quando você olha para você e você fala, nossa, eu sou essa pessoa. E nesse período acontecem as primeiras experiências da sua vida. Então, como eu estava dizendo, você está fazendo lá, a musculação está ficando malhado, lindo, trincado, ótimo, mas aqui dentro não está legal. Você sempre está se sentindo insuficiente, sempre está se sentindo inseguro, insegura com você mesma. E como eu disse antes, por se sentir assim constantemente, um alerta fica ligado e o seu corpo reage a esse alerta como? Com transtorno de ansiedade. Como? Com mania de controle. Como? Com mania de perseguições. Como? Com a necessidade de autoafirmação de alguém. Tem que sempre ter alguém falando para você, nossa, que bacana, que bonito que tá. Por incrível que pareça, você pode achar que é muito simples, mas isso é tão profundo. Porque por mais que o seu corpo esteja sendo cuidado e esteja saudável, quando a sua mente não está, não existe uma pessoa saudável com a mente adoecida. Só existe indivíduo saudável com a mente saudável. Então, quando você cuida do seu corpo com plenitude, mas você não cuida do que você pensa e do que você sente, você acaba mostrando as inseguranças e as dores que você viveu lá na primeira infância. Você acaba mostrando na sua rotina e no seu comportamento reflexos de uma criança que ainda está insegura dentro de você. Porque, na verdade, todo adulto nada mais é do que uma criança de pernas compridas. Pois é. Então, quando você começa a se sentir inseguro demais e os seus pensamentos, eles acabam tomando posse de quem você é, roubando a sua paz, isso mostra que na sua história de vida, ou durante toda a sua gestação e também nos primeiros anos de vida, você foi impactado por algumas coisas que não soube elaborar muito bem. Digamos que você foi uma criança que quando ia brincar e correr no quintal, alguém gritava, puxava a sua orelha, te botava de castigo. E na verdade você queria pular, sair correndo, fazer bagunça, mas se você fizesse, você apanhava. Então era melhor não fazer bagunça. E aí você aprendeu a ter que abafar os seus sentimentos, abafar os seus desejos. Você pode dizer assim, doutora Tati, mas isso daí é educação, a pessoa está aprendendo limites. Sim, é necessário aprender limites,
Mas a questão é como você, quando criança, absorveu esse limite. Se você entendeu que era necessário o comportamento, ou se você absorveu esse limite com tanta força, que agora você não se permite mais brincar, não se permite viver, e por causa disso você tem que se vigiar o tempo todo, tem que se policiar o tempo todo, tem que se cobrar o tempo todo, tem que colocar limites o tempo todo, aí na vida adulta você tá assim, ó. Mas chega no consultório com o diagnóstico de TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Mas chega no consultório com o diagnóstico de transtorno de ansiedade. Mas chega no consultório com conflitos nos relacionamentos porque você não consegue falar da maneira com que o outro interprete, não consegue ser assertivo. Mas chega no consultório com desejos que você não pode contar para ninguém, mas você sabe o que está sentindo e o seu corpo todo sente. Então, para viver relacionamentos saudáveis, você precisa aprender como você se relaciona com você. Porque tudo passa por você. Tudo passa pelo seu inconsciente. Tudo passa por quem você é. Tudo passa pela maneira com que você sentiu durante uma vida. E tudo passa pela maneira com que você aprendeu a se comportar. É muito interessante que pessoas que sofrem traumas, elas precisam lembrar e serem ensinadas de que um corpo traumatizado, um corpo que foi exposto a uma... Deixa eu pegar aqui. Lembrei. Você precisa lembrar que quando você e o seu corpo, quando as suas emoções têm a integridade abalada, você acaba precisando se defender. Os seus sistemas de alertas que fazem com que os seus relacionamentos sejam desgastantes, que fazem com que você não consiga interromper ciclos de padrões repetitivos, que fazem com que você acabe buscando relacionamentos de dedo podre. O pessoal chega aqui e fala, não, doutora, parece que eu tenho um dedo podre. Eu saí de um relacionamento ruim e estou num relacionamento pior. Mas não é dedo podre, é a repetição do padrão. Porque imagina só, deixa eu ler aqui direitinho, que é para você poder gravar aí para você, ó. Eu anotei assim. Se você tá com papel e caneta, anote aí que é importante. Como surgem as emoções negativas em você e depois elas afetam o seu relacionamento? As emoções negativas surgem quando a sua integridade está ameaçada. Mas sentir essa ameaça te traz um grande e profundo desgaste mental e emocional. É interessante que por mais que doa, você não consegue sair desse ciclo mais porque marcou. E isso fica ecoando dentro de você, repetindo, repetindo e repetindo. E aí você precisa manter algo ao redor dessa ameaça para poder lidar com isso. As defesas do seu inconsciente são ativadas, você muda a estratégia e acaba tendo outros tipos de comportamento. Mas a dor inicial está lá dentro. E manter todo esse mecanismo ao redor para não ter que encarar o problema ou a dor é extremamente cansativo. É extremamente doloroso e desgastante. E aí você percebe que o seu corpo está adoecendo, você percebe que você está desorganizada e desorganizado internamente. Você percebe que você sabe o que tem que fazer, mas na hora de reagir você não tem força, não consegue reagir de maneira saudável. Você percebe que por mais que você acredite em Deus, no Criador, no Eterno, né, naquilo que é além de você, por mais que você saiba que você faz parte dessa conexão, saber não é o suficiente para mudar a sua situação interna. Eu costumo dizer aqui, quando a gente fala de espiritualidade, que a espiritualidade ela é um poder incrível que é manifestado dentro de você quando você encontra o contato com o Criador. Eu gosto de chamar de Deus, o Criador ou o Eterno. E aí, quando você encontra esse caminho de contato, esse poder, ele salta de você para fora. É a tão chamada manifestação.
Mas só que o que ninguém ensina, e a gente está aqui para te mostrar o caminho, é que para chegar ao acesso desse poder saudável, você precisa primeiro aprender a romper as barreiras e os bloqueios que foram criados para defender a sua psique das dores que você viveu. Na nossa comunidade Transformar, nós temos uma frase que ela é muito, na verdade é uma filosofia de vida, que ela é muito utilizada, que a gente repete muito, como se fosse um mantra, uma oração contínua. É que o caminho de cura sempre foi por dentro. Então, por mais que você vá fazer a malhação, por mais que você produza muito dinheiro no seu trabalho, por mais que você conquiste os seus bens materiais, nada disso vai te satisfazer de verdade se enquanto você não aprender a cuidar das suas insatisfações internas. É claro que é muito bom ter dinheiro para viver nesse mundo, viu? Não sou contra, não. Quem ganha dinheiro, por favor, seja próspero e conquiste a terra com a sua estrutura de vida e sabedoria. Mas todo trabalho vira fardo, pesado e cansativo quando o seu emocional não está conectado com o Criador e não está sendo curado de verdade. Porque aí, de repente, aquilo que você precisava e conquistava já não é mais o suficiente. Eu sei que você conhece ou pode até ser uma pessoa que tem muitos bens e que seja próspero nisso, mas que de verdade, quando você olha para você, você não está feliz. Algumas pessoas falam assim, mas eu prefiro ser infeliz em Paris. Não, eu prefiro não ser infeliz. Aí eu posso estar em Paris e curtir Paris, eu posso viver Paris, eu posso celebrar Paris, eu posso atrair muito mais coisa. Até esses detalhes são sistemas de compensações, compreende? Mas eu tô rica, eu tô feliz, eu tô feliz não, desculpe. Eu tô rica, eu posso comprar, eu posso viajar, eu prefiro ser triste lá na Suíça. Olha só, você conquistou. Vamos perceber a mentalidade que mostra a dificuldade do relacionamento com você. Você teve potência para conquistar, você teve potência para produzir um bem, você tem potência para bancar a sua vida, para ser independente, para ir para a Suíça, para Paris, ou até mesmo para Porto de Galinhas aqui no Brasil, enfim. Você tem capacidade de construir tudo isso. Mas escolhe compensar e continuar com a dor, do que dizer, eu vou me cuidar, não vou mais ser infeliz para ser mais feliz lá em Paris. Percebe o detalhe? Então os relacionamentos, eles acabam de uma certa maneira sendo afetados por conta das crenças que você traz e carrega dentro de você. Eu não prefiro ser infeliz em Paris. Eu prefiro ser feliz em Paris, eu prefiro ser feliz no Brasil, eu prefiro ser feliz se eu estiver em Marte. Mas eu prefiro escolher ser feliz. Porque a felicidade me conecta com aquilo que eu acredito, com quem eu acredito que é o Criador. E ser feliz é um estado de alma, então eu consigo entender que ser feliz é quando eu consigo estar comigo mesma. Porque enquanto você estiver correndo para estar com alguém, enquanto você não tiver estrutura para parar e se observar e falar, nossa, eu estou sozinha aqui, o que eu faço comigo? Os seus relacionamentos vão continuar danificados. Então, todas as vezes em que a sua integridade está ameaçada de alguma maneira lá na primeira infância, todas as vezes em que a sua integridade foi ameaçada lá na gestação, todas as vezes em que a sua integridade foi ameaçada lá na primeira infância, você acaba trazendo os reflexos dessas ameaças no seu corpo, na sua personalidade, no seu jeito de resolver as coisas e no seu jeito de buscar relacionamentos. Então é muito importante você perceber os danos que estão acontecendo agora. Mas mais importante ainda é você entender o que te conduziu para isso, quais são os padrões emocionais. É muito importante você conseguir observar hoje que a sua vida não tá legal, não tá boa, tá dolorida, tudo é difícil, ou por mais que você conquiste, é uma insatisfação que te corrói. Mas mais importante do que isso é você aprender a ter libertação emocional.
E só acontece libertação emocional quando você volta na sua história com uma orientação devida, com uma mentoria devida, com estruturas de conhecimento que vão te mostrar o passo a passo para que você possa observar uma dor e peraí, vou parar aqui, eu tô com um corpo lindo, maravilhoso, tô trincada, alcancei meu objetivo, mas eu ainda tô insatisfeita, eu ainda tô com ansiedade. O que provoca ansiedade? Você aprender uma estrutura, uma metodologia que vai mostrar para você como você pode identificar essa ansiedade, como você pode desarmar esse gatilho e como você pode reelaborar, melhorar, como você pode reeditar a sua história de vida, como você pode tirar alguns pesos de cima, como você pode liberar pessoas de dentro de você. Uma das frases mais profundas que nós ouvimos aqui na nossa mentoria emocional, na nossa comunidade Transformar, foi uma pessoa, durante o processo de conhecimento, estudando aqui com a gente, ela virou e falou assim: doutora Tati, eu perguntei, né, o que significa para você estudar na nossa comunidade Transformar? Quais têm sido os benefícios? O que você vê na sua vida? E aí cada um veio falando alguma coisa na turma, e essa pessoa virou e falou assim: doutora Tati, estar aprendendo aqui com a senhora é aprender a retirar pessoas de dentro de mim. É conseguir retirar, olhar para essas marcas e remover a dor que elas fizeram. E quando eu aprendi a remover a dor, eu aprendi a olhar para o que aconteceu, entender o processo e dizer: agora eu vou ter uma nova história. E nós ainda acompanhamos essa pessoa e tem sido extremamente prazeroso observar os avanços, observar como é que essa pessoa está mudando de vida, como ela está retirando pessoas de dentro dela, como essa pessoa está mudando as sensações e a percepção e está curando o próprio corpo. Está diminuindo a ansiedade, está controlando, já não tem mais o pânico, já está dormindo bem, está conseguindo produzir mais, agora tem mais uma conquista profissional chegando, porque na verdade quando você se alinha com as coisas de dentro de você, tudo aquilo que já está preparado chega até você. Não é que você não vai se esforçar, não é isso. Mas eu acredito que tudo já está preparado para nós. Mas será que você tem condições de receber e cuidar daquilo que é bom demais quando você não está cuidando nem de você mesmo? Ou está terceirizando o cuidado, está jogando para frente. Ah, o meu namorado vai cuidar de mim, a minha namorada vai cuidar de mim, os meus filhos têm que cuidar de mim, o meu marido tem que cuidar de mim, Deus tem que cuidar de mim, o meu líder tem que cuidar de mim. Quem tem que cuidar de você é você. Eu escuto muito o seguinte também, algumas pessoas utilizando algumas defesas tóxicas, porque as defesas psíquicas, algumas se tornam tóxicas, e elas falam assim: não, mas Deus cuida de tudo. Isso não significa que você tem que ser omisso. Ele cuida daquilo que é muito maior e impossível, mas deixou tanta coisa para você fazer, tá tudo tão pronto, tão preparado, e você não quer fazer o mínimo, quer se esforçar pela sua vida. Vai ter com a formiga, preguiçoso. Omissão de socorro é errado. Mas você omite o socorro para você mesmo. Tem uma criança dentro de você gritando socorro. E essa criança acaba atrapalhando seus relacionamentos. Quantos casais vivem em desarmonia porque acreditam que não conseguem exercer os seus papéis de maneira correta, seus papéis emocionais? Quanta mãe, quanta esposa é mãe do marido? Quanto marido é pai da esposa? Quantas mães retiram o marido da história e acham que os filhos são obrigados a cuidar delas?
Quantas mães invadem a vida dos filhos porque não querem perder o controle, porque foi o mundinho que ela criou, são os objetos preciosos dela. E aí surge a nora levando esse filho embora e ela fica desesperada porque ela tá o quê? Presa nos seus problemas emocionais e ela não quer perder aquele objeto que ela criou. E aí você tá correndo pra lá e pra cá, querendo aprender como curar e melhorar os seus relacionamentos. Vou chegar aqui pertinho pra falar bem baixinho. Você só vai curar o seu relacionamento quando você aprender a curar você mesmo. Enquanto você não aprender a respirar certo, a se alimentar correto, a olhar a sua história sem ódio, sem mágoa, sem dor, enquanto você não identificar os desgastes que acontecem, vai dar problema, porque o problema está sendo carregado dentro de você. E por mais que você conheça o Criador, por mais que você tenha contato com Deus, isso não é suficiente, porque mesmo que você esteja num profundo abismo e ele também esteja lá, se você não permitir que ele dê o acesso, ele não vai fazer. Então tudo passa por você. Sobre a origem da dificuldade nos seus relacionamentos. É como você aprendeu a aprender o que faz. Será que você consegue se permitir mudar? E aí você pode dizer, tem como se permitir mudar, doutora Tati? Tem. Mas você quer se permitir mudar? Eu quero te fazer essa pergunta. Você quer mesmo? De 0 a 1000. Qual o nível de compromisso que você tem? Tem como mudar? Tem. Você tem que se permitir mudar. E aí eu vou falar pra você, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos para que você possa se permitir mudar. Vamos lá, 6 pontos para que você possa primeiro se permitir mudar, para começar a jornada de cura interior. Primeiro ponto, tem como mudar? Tem, se você se permitir. Primeiro ponto, aprenda a explorar os benefícios do poder das emoções que existe no seu inconsciente. Eu sei que doeu, ok? Trauma dói e eu respeito a sua história. Mas enquanto você fugir de olhar para essa situação de uma outra maneira, você vai continuar adoecendo. Então, a dor do trauma, ela tem 2 partes fundamentais. Primeiro, é lembrar a você que existe algo lá que você não quer encarar, mas precisa ser encarado. Segundo, é mostrar a você que apesar da dor, você pode melhorar. Então o caminho de cura passa por aprender a perceber o que é que você anda fazendo com o que te aconteceu. Algumas pessoas se vitimizam, usam a dor por proveito próprio. Como assim, doutora Tati? Se você ficar doente sempre, você sempre vai ter o carinho e a atenção de alguém. Se você estiver doente sempre, você vai precisar receber os cuidados de alguma pessoa. Mas você está dizendo que eu fico doente para chamar a atenção? Sim. A dor também tem seus benefícios. Mas esse é um processo que na psicanálise nós chamamos de thanatos, destrutivo. Ah, eu estou num relacionamento tóxico, quero sair, mas não consigo. Quais são os benefícios de se manter onde está? Você continua sendo intoxicada. Bebe veneno todos os dias, mas continua escolhendo beber. Então por que você não escolhe diferente? Porque você não quer sair do ciclo da dor inicial, não quer encarar um problema primeiro. O problema não é o outro, é o que te aconteceu. Então, aprenda a explorar os benefícios do poder das emoções e do acesso do inconsciente. Para isso nós temos a mentoria emocional, para isso nós temos nossos cursos. Para isso você vai estar recebendo já já um conteúdo de libertação emocional fantástico, mas primeiro entenda as origens. Segundo ponto, aprenda
Aprenda a ter novos padrões emocionais. Tem uma música já um pouco antiga que cantava assim: eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. Se você colocar lá nas redes sociais, você encontra essa música. É a pessoa que tem prazer em dizer: eu sempre fui assim, não vou mudar. Então, enquanto você estiver fazendo a mesma coisa, você vai ter os mesmos resultados. Você pode me dizer que tá bom. Ok, a vida é sua. Ok. Mas se você quer melhorar, você vai ter que aprender a ter novos padrões emocionais. E para isso, você precisa identificar qual é a sua personalidade. Será que você sabe? Porque cada um é de um jeito, cada um reage de uma forma. Não tem como pegar a personalidade de uma pessoa que adora pular de paraquedas e falar que essa pessoa tem que ficar parada por detrás de uma mesa organizando papéis. Não tem como eu pegar a personalidade de uma pessoa que gosta de organização e dizer para ela que ela tem que viver ao ar livre. Qual é a sua personalidade? Você sabe? Sabe identificar os pontos positivos e aquilo que tem que ser melhorado? Pois é, você tem que aprender a criar novos padrões emocionais a partir do seu modelo de persona. Assunto da mentoria emocional na comunidade Transformar. Terceiro ponto. Aprenda novas linguagens. Você é capaz de reelaborar. Compreenda. Cada ambiente exige de você algum tipo de posicionamento e aprendizagem. Quando você era menino, falava como menino e agia como menino. Agora você é adulto, precisa falar como adulto e agir como adulto. O menino, num calorão desse como está no dia de hoje, no verão carioca, a criança vai colocar um shortinho, sair sem camisa, correndo pela rua. Agora, o adulto não tem como colocar um shortinho e sair correndo pela rua sem resolver nada da vida. Então, você precisa aprender a tomar decisões assertivas e responsáveis para o nível de vida que você quer viver. Já pensou se eu me apresentasse aqui com as formações que eu tenho, que são mais de 3 graduações, mais as pós-graduações, mais a formação em coaching internacional, mais as estruturas de cursos de liderança, e eu chegasse aqui para você, não sei, de topzinho? Entenda, nada contra o top, estou falando de comportamento. Existe um mínimo de adequação. Então você precisa desenvolver novas linguagens físicas, novas linguagens comportamentais, novas linguagens emocionais. Quando você era criança, você falava pam pam, rebatia tudo que todo mundo falava. Agora você está com mais de 20 anos e continua rebatendo o que todo mundo falava, você ainda continua uma criança, não é mesmo? Vamos lá. Quarto ponto. Aprenda a romper com lealdades invisíveis que você absorveu na sua criação. Lealdades invisíveis, elas são crenças aprendidas nas famílias. Vou trazer uma historinha bem rápida. Imagina uma menina que cresceu vendo a mãe cozinhando e essa mãe ela tinha uma panela pequena. E todas as vezes em que essa mãe ia cozinhar carne, ela cortava as pontas e colocava dentro da panela. Essa menina cresce vendo a mãe cortar as pontas da carne e colocar dentro da panela, mas ela nunca perguntou o porquê, ela nunca foi orientada sobre isso. E ela aprendeu daquele jeito. Essa menina cresce e ela vai constituir a própria família e agora ela vai cozinhar para ela e para a família. E a primeira coisa que ela faz é comprar uma panela pequena. E a primeira coisa que ela faz, deixa eu corrigir, a primeira coisa que ela faz é pegar a panela que ela tem, pegar o pedaço de carne, cortar as pontas e jogar dentro da panela. Mas, nesse novo relacionamento, a pessoa vira para ela e fala assim: por que você corta as pontas da carne e joga fora? Já que a panela é grande, a nossa panela é grande, você poderia colocar a carne inteira. E aí ela vira e responde assim: não sei. Minha mãe fazia assim. E aí ela fala: vou perguntar para minha mãe. E ela vai até a mãe e pergunta: mãe, por que a senhora cortava as pontas da carne?
Aí a mãe vira e fala, porque o seu pai era muito chato, gostava da carne quadradinha e eu só tinha uma panela pequena, então eu cortava para caber na panela. Moral da história. A mãe tinha uma atitude repetitiva por causa de um motivo. A filha cresceu vendo a atitude repetitiva e nunca foi explicada pelo motivo. Ela cresce e ela leva esse comportamento, escolhas e padrões para a vida dela. Só que lá ela tem uma panela maior. Mas ela continua cortando as pontas e jogando fora. Até que alguém chega e fala, por que você corta as pontas já que a carne cabe na panela? E ela se dá conta de que ela não sabia nem explicar o que fazia, mas ela repetiu o que a mãe fazia. E aí quando ela descobre que a mãe fazia algo, por conta do tamanho da panela, eu imagino a cara dela fazendo, não tem sentido eu continuar fazendo a mesma coisa que a minha mãe. Compreende? Então, os padrões invisíveis, as lealdades invisíveis, as repetições emocionais, elas surgem porque você vai repetindo ao longo da sua vida ensinamentos das pessoas que você mais amou, que mais tiveram força de representação para você. Mesmo que a sua parte lógica não compreenda.